Boa noite. O Benfica quer fechar a venda de Aktürkoğlu antes do play-off da Liga dos Campeões, ou seja, antes do Fenerbahçe Benfica. O Jornal Record avança que os agentes envolvidos no negócio estão a tentar acelerar o processo para que haja acordo antes do jogo de quarta-feira. O plano é evitar que a situação se arraste e proteger também o jogador turco da eventualidade de ter de defrontar a futura equipa. As divergências neste momento estão sobretudo nos valores. Recordo que a SAD benfiquista pede 25 milhões de euros por Aktürkoğlu. Por outro lado, o Fenerbahçe entende que o passe do extremo desvalorizou, já que não pode ajudar os turcos no play-off. Assim, o objetivo é agora chegar a um meio termo. Apesar de a relação entre as partes ter esfriado, há a convicção de que o negócio se vai fazer. Aktürkoğlu ainda é opção, pelo menos para amanhã, para o jogo do Benfica, frente ao Estrela da Amadora. Bruno Lage reagiu finalmente à queixa apresentada pelo Sporting relativa à Supertaça. O treinador do Benfica garante que não está nada preocupado, garante que o que consta na queixa é falso. Bruno Lage diz mesmo ter a certeza de que o árbitro Fábio Veríssimo vai dizer o mesmo quando for ouvido. Bruno Lage foi ainda confrontado com a provocação feita por José Mourinho, treinador do Fenerbahçe, tendo em vista o play-off da Liga dos Campeões. No entanto, o técnico do Benfica fugiu à questão e disse que o único José de que iria falar era José Faria, treinador do Estrela da Amadora. Bruno Lage comentou ainda a situação em torno de Aktürkoğlu, que está a ser associado precisamente ao Fenerbahçe. O treinador admite a existência de uma proposta, mas realça que o extremo turco é uma peça importante para o Benfica. Entretanto, o Conselho de Disciplina instaurou um processo disciplinar contra Bruno Lage. Este processo resulta da queixa apresentada pelo Sporting relativa à Supertaça. Em comunicado, o Conselho de Disciplina realça que tem o objetivo de apurar factos de relevância disciplinar que não constem nos relatórios do árbitro e dos delegados. Relembro que a participação do Sporting aponta alegadas ofensas de Bruno Lage dirigidas ao árbitro Fábio Veríssimo já na parte final da Supertaça. Agora, o treinador do Benfica é alvo de um processo disciplinar, horas depois de ter dito que não estava preocupado com o assunto. Sheldrup conta para o Benfica e não está à venda. Segundo o Jornal Record, a SAD do Benfica não tem intenções de vender o extremo norueguês, que até tem sido titular nos últimos jogos. Sheldrup esteve em grande plano no último jogo, frente ao Nice, marcou um golo e fez uma assistência. As recentes exibições do extremo de 21 anos parecem ter feito a SAD benfiquista mudar de ideias em relação a uma possível venda. O Record escreve que 2 clubes italianos perguntaram por Sheldrup e que o Benfica respondeu de forma taxativa. O jovem extremo não está à venda. Sheldrup estava no mercado até há umas semanas e o Benfica exigia 25 milhões de euros. No Sporting é oficial, o Sporting detém agora 100% do passe de Francisco Trincão. O clube de Alvalade pagou 11 milhões de euros pelos restantes 50% do passe do extremo português. Assim, a SAD sportinguista passa a deter 100% dos direitos de Francisco Trincão. O internacional português custa assim 18 milhões de euros, tendo em conta que o Sporting pagou 7 milhões ao Barcelona em 2023. Antes dessa compra, recordo, o extremo esteve uma época emprestado em Alvalade a troco de 3 milhões de euros. Agora está em marcha a renovação de contrato entre as partes. A possibilidade de Trincão deixar Alvalade até ao fecho do mercado está descartada por parte da SAD. O Record revela que o Sporting não planeia vender nenhum titular nas semanas que restam da janela de transferências. Afinal, o tiroteio em Estocolmo a envolver um dos empresários de Gyökeres em nada está relacionado com a transferência do avançado do Sporting para o Arsenal. 2 tiros foram disparados para a casa de familiares de um empresário que teria estado envolvido nas negociações entre Sporting e o clube inglês e que ter-se gabado nas redes sociais do valor que receberia com a mudança de Gyökeres para Londres. Os tiros, que não provocaram qualquer ferido, teriam servido de aviso para que não se metesse no assunto. Agora, o jornal sueco que deu a notícia em primeira mão explica que não há relação direta entre este tiroteio e a transferência de Gyökeres em si. Estará sim relacionado com negócios antigos envolvendo outros jogadores intermediados pela agência de Hasan Setikaya, principal agente de Gyökeres.
Ruben Amorim falou sobre Viktor Gyökeres, que vai reencontrar na primeira jornada da Liga Inglesa, agora como adversário. Perguntaram ao treinador do Manchester United se considera que Viktor Gyökeres está preparado para competir em Inglaterra. Ruben Amorim começa por remeter a questão para o treinador do Arsenal, Mikel Arteta. Ainda assim, avisa Gyökeres que a Inglaterra é uma liga diferente. Ainda assim, Ruben Amorim deixa grandes elogios a Gyökeres e ao departamento de scouting do Sporting. O técnico diz que Gyökeres é um jogador muito bom e que, por isso, não está surpreendido de o ver num grande clube de Inglaterra. Jenny Atamo está cada vez mais perto do Fenerbahçe de José Mourinho. Segundo a imprensa turca, as negociações progrediram de forma significativa na última noite. Segundo esta informação, o próprio José Mourinho terá estado reunido com os empresários de Jenny Atamo, que é um desejo assumido. Por outro lado, o extremo do Sporting também está ansioso para trabalhar com José Mourinho, pelo que está receptivo a uma mudança para a Turquia. Para que a transferência fique fechada, falta o Fenerbahçe chegar a um acordo com o Sporting. Segundo o site Transfermarkt, Jenny Atamo está avaliado em 15 milhões de euros. O Futebol Clube de Porto foi multado devido a um cântico dedicado a Jorge Costa. No mapa de castigos divulgado pela Liga, consta que os portistas foram multados em quase 6 mil euros no jogo com a Vitória de Guimarães. Deste valor, cerca de 2.500 resultam de um cântico que foi entoado em memória de Jorge Costa. Isto porque foi o speaker do estádio do Dragão a dar início a esse mesmo cântico aos 90 mais 2 minutos, numa altura em que o jogo estava a decorrer. O Futebol Clube de Porto foi multado ainda em cerca de 1.500 euros devido ao uso de pirotecnia por parte dos adeptos do Vitória. Há também a registar uma multa de cerca de 1.000 euros pela chegada tardia da equipa ao túnel antes do início do jogo, finalmente perto de 800 euros de multa por cânticos insultuosos. Já voltamos para falar sobre estas novidades, sobretudo sobre Aktürkoğlu, porque há novas informações. Para já, vamos ver imagens dos jogos de hoje com Rui Pedro Vieira. O Benfica quer fechar a venda de Aktürkoğlu antes do play-off da Liga dos Campeões, ou seja, antes do Fenerbahçe Benfica. O jornal Record avança que os agentes envolvidos no negócio estão a tentar acelerar o processo para que haja acordo antes do jogo de quarta-feira. O plano é evitar que a situação se arraste e proteger também o jogador turco da eventualidade de ter de defrontar a futura equipa. As divergências neste momento estão sobretudo nos valores. Recordo que a SAD benfiquista pede 25 milhões de euros por Aktürkoğlu. Por outro lado, o Fenerbahçe entende que o passo extremo desvalorizou, já que não pode ajudar os turcos no play-off. Assim, o objetivo é agora chegar a um meio termo. Apesar de a relação entre as partes ter esfriado, há convicção de que o negócio se vai fazer. Aktürkoğlu ainda é opção, pelo menos para amanhã, para o jogo do Benfica, frente ao Estrela da Amadora. Este primeiro tema desta Ligador, com o Fernando Mendes, o Jorge Amaral, o Manuel Queiroz e o Diamantino Miranda. Uma boa noite aos quatro. Diamantino, esta estratégia do Benfica, se é que foi a estratégia de utilizar Aktürkoğlu para que não pudesse ser utilizado no play-off, levou o Fenerbahçe a achar que o jogador desvalorizou. Pode ter saído tiro pela culatra ao Benfica? Boa noite. Acho que não, porque ao olhar às notícias que deram, às informações que foram dadas, o Vítor Pinto ainda aqui na quarta-feira assegurou que este acordo estava feito, que mesmo que ele fosse vendido não jogaria o play-off contra o Benfica, portanto não percebo qual foi a mudança de atitude dos dirigentes turcos. Porque se ele já não podia jogar, estava acordado que não podia jogar, qual era o problema dele ter jogado aqui com aqueles 5 minutos ou 6 minutos? Não havia problema absolutamente nenhum. A sério, verdade isto. Depois, aquilo que me parece é que isto foi mais na minha opinião, foi mais um facto para destabilizar a participação do Benfica no jogo com o Fenerbahçe, que já não era fácil à partida, jogando contra quem vai jogar, uma equipa recheada de bons jogadores, com um grande treinador, que conhece bem o futebol português,
mas depois adicionaram este facto para, na minha opinião, criar. Porque não há razões nenhumas, quer dizer, não estou. A ser verdade aquilo que o Vítor Pinto disse, não vejo razões nenhumas porque é que ele não podia ter jogado 5 minutos. Ele já não ia jogar no play-off contra o Benfica. Qual era o problema? Portanto, só mesmo para, na minha opinião, só mesmo para adicionar aqui mais qualquer coisa, mais um condimento para que o jogo se torne ainda mais difícil para o Benfica do A que já informação que o era. Record tinha dado era de que Aktürkoğlu tinha dado a palavra a Rui Costa de que não jogaria frente ao Benfica, mas da parte do Fenerbahçe não sabemos se o Fenerbahçe As notícias também hoje tinha dizem esse que o também próprio o próprio Fenerbahçe disse que Fenerbahçe tinha aceitado essa De não jogar contra o Benfica. hipótese Portanto, não se já jogar, tinha aceitado, qual era a razão de ter denunciado o acordo, que já tinham, por ele ter jogado 4 ou 5 minutos? Não consigo perceber. Mesmo a única coisa que eu percebo mesmo, e me leva a crer que está aqui em causa, é mesmo uma destabilização para o jogo. Não há outra razão. Tudo isso a ser verdade, não há outra razão, não vejo. Até porque se eles quisessem o jogador, mesmo antes do jogo, já havendo o acordo, se já havia esse acordo que ele não podia jogar com o Fenerbahçe, não estou a ver o Benfica a obstar a que o jogador que já tivesse ido. Boa noite. E se ele não sair agora, e quarta-feira? O que é que acontece? Quarta-feira, se o Pode Benfica jogar. quiser pô-lo a jogar, joga. Podes jogar. Daí que neste momento, e é notícia também jogador do com pouco Benfica. tempo, com Benfica, poucas horas, portanto, ele daí pode que as partes estejam a tentar acelerar o processo Para que evitar- não haja evitar, esse cenário. Não é? Há uma De coisa que eu, Aktürkoğlu jogar contra, possivelmente, a futura equipa. estava agora aqui a ler num site, num jornal desportivo, que o Besiktas acho que já oferece 20 milhões. Besiktas? O Besiktas. Portanto, Ok. a ser verdade e a aproximar-se daquilo que o Benfica pretende, Vai para o Besiktas. não, eu a decidir, Vendia só o Besiktas. e olhando aqui isto foi uma provocação e foi uma chique espertice para baixarem o valor do jogador do que já estava acordado, eu a decidir acabava já, nem conversas havia. Mas não sou eu que decido. Manel, da parte do Benfica, têm sido dados os passos certos, nomeadamente com aquela utilização no final do último jogo? Boa noite. Quer dizer, eu acho que isso foi, obviamente, enfim, estar a 5 minutos do fim, o jogo que estava decidido, foi Tinha feito Claramente. um treino apenas porque regressava de lesão. claramente, portanto, foi claramente para não haver dúvidas que não podia jogar frente ao Benfica. Não sabemos todas as conversas que houve. É evidente que nesta fase em que o Aktürkoğlu é um jogador interessante porque veio do Galatasaray, é pretendido pelo Fenerbahçe e o Besiktas... do Besiktas. Não, o Besiktas, o presidente do Besiktas dizia que ele se jogasse na Turquia era pelo Besiktas porque ele que era do Besiktas. E, portanto, é de facto, conhecendo como se conhecem, a forma como os jogadores turcos são ligados a uma equipa, um bocado como os argentinos, entre os dois grandes de Buenos Aires, não é? E não jogam de maneira nenhuma pelos outros, é uma questão um bocado estranha aparecer aqui no meio dos três o Aktürkoğlu. Ou seja, ele tem mesmo vontade de ir para a Turquia, isso parece evidente. E o recuar da parte do Fenerbahçe em relação à proposta que tinha feito já é oficial porque o presidente do clube falou publicamente Exatamente. e disse com todas as letras que o clube tinha feito uma proposta de 22,5 mais 2,5 por objetivos, mas que retirou essa proposta por ter considerado que o jogador tinha desvalorizado, por não poder ser utilizado no Certo. play-off. Eles poderiam ter jogado, se eles já o tivessem, já podia ter jogado na eliminatória anterior, não é? Isto anda há bastante tempo em cartaz
esta negociação. E, Não, mas o interesse era assim tanto e o dinheiro estava quase Sim, acordado. mas não Tinham faz pago e sentido. já o tinham levado. Não faz sentido. Tinha jogado com o Feyenoord. Mas eu não tenho faz muitas sentido. dúvidas que uma parte disto É chique esportice. é pré-tática, Claro, como dizem claro. os italianos. É uma forma de pressão, obviamente. Isso parece-me evidente que é, não sei se da parte dos José Mourinho, dos dirigentes, mas obviamente está muita coisa em questão quando há um play-off de entrada na Liga dos Campeões. E, portanto, até agora não me pareceu que o Benfica estivesse mal naquilo que fez. Há um jogador que quer ir, o Benfica também não se opõe. É preciso, Não, tem aqui uma situação. Se o jogador tivesse mesmo disposto já a ir, não sei o que é que se ele tem algum acordo já feito também com o clube, se não tem, se estivesse mesmo disposto a ir, quer dizer, o jogador esteve lesionado. Este jogo com o último jogo do Benfica, com o Nice, quer dizer, não gostava nada ao jogador dizer que doía. Não gostava nada, quer dizer, está-me a doer, portanto era convocado. Mas se o negócio não estava fechado... Para forçar a saída, podia fazer, mais um dia ou dois, não está-me a doer ainda, não consigo, está-me a doer. Não jogava. Tem, aliás, havido e continuam em cartaz várias histórias de jogadores que fazem, e ele não fez. Em grandes... Portanto, é porque não deve estar assim muito descontente também. Não nos podemos esquecer também que, Jorge, o tal pré-acordo, chamemos-lhe assim, em relação à não utilização de Aktürkoğlu no play-off, aconteceu antes de decidida aquela eliminatória. Portanto, ainda estava a dúvida, ainda não se sabia se o Fenerbahçe realmente ia avançar para o play-off, até estava em desvantagem. Quando aconteceram essas conversas, quando se ficou preto no branco que iam mesmo jogar um contra o outro, aparece esta nova postura por parte do Fenerbahçe. Também achas que já há aqui uma estratégia pré-jogo da parte do clube turco? Boa noite, Mariana. Boa noite aos meus colegas, aos nossos espectadores, aos nossos ouvintes. Eu não sei se há estratégia. Muito sinceramente, já foi aqui ditas também as coisas com que eu concordo. Acho que se realmente fosse um jogador muito importante para o clube e se realmente o queria, logo de uma primeira... Andamos nesta situação para aí há 3 semanas, sensivelmente, se calhar, não é? Já tinha vindo buscar o jogador e o jogador já era o jogador do Fenerbahçe. Portanto, se este andar tem alguma estratégia, não sabemos, ninguém sabe, mas há aqui uma peça importante que tem que ter a noção de saber se há estratégia ou não, que é o jogador. Quer dizer, o jogador já, segundo dizem, já há um acordo, há um pré-acordo com o clube. Portanto, ele previamente deve saber se há uma intencionalidade ou não de ir para lá ou não, ou se estão a brincar com esta eliminatória. E isto é o estranho no jogador que está aqui, digamos que é a peça principal no meio disto tudo, deixar-se levar por uma estratégia que só ele poderá sair prejudicado nisto, porque está a passar por um momento em que não sabe se vai jogar numa equipa ou noutra. E, entretanto, há o presidente do Besiktas a dizer que Aktürkoğlu queria era jogar no Besiktas, apesar de não haver... Está aqui, oferecem apesar 20 de não milhões, haver... há uma oferta de 20 milhões. De 20 milhões de euros do Besiktas. Sim, diz aqui a notícia. E ele quer jogar no Besiktas? E ele quer jogar no Besiktas? Não sabe. O presidente do Besiktas diz que sim. Mas até ao momento as informações apontavam para o Fenerbahçe sempre e o próprio Aktürkoğlu já teria aceitado também. Há uma coisa que é real, transferência. Mariana. Ele, se não quisesse jogar no Benfica, Sim, neste jogo, mais um dia e doía e não jogava. Se não quisesse jogar. Portanto, ele jogou, até entrou mais ou menos bem, deu logo uns sprints, não tinha tempo para mais nada, mas não é aquilo que nós sabemos, que se o jogador entra com azia, se não entra com azia, não se percebeu isso do jogador. Portanto, ele entrou bem.
Até tem o direito a um beijinho. Não está a fazer greve, não está a fazer greve. Era um abraço de despedida. Não está a fazer um abraço de greve, despedida, quer não é? jogar, Um abraço está disposto a jogar. Não estou a ver qual Não, é é o problema. estranho estas mudanças de atitude, de baixar. Isso é estranho. Porque é que baixam? Isso é muito estranho. a ver com Pode o jogo, levar a que Amaral. as pessoas possam agora... Tem a ver com o jogo. Agora se baixa ali uma pressãozinha, Muito sinceramente, por muito que a gente saiba dos mind games, que os mind games daqui e da lá, eu não estou a ver que realmente que os jogadores ou as equipas possam ser influenciados por este assunto de Artur Koglu. A única coisa que pode mexer é que há um Artur Koglu, certamente, que se tiver que defrontar o Fenerbahçe, não está na mesma plenitude das suas aptidões Não, do se que ele se não achar que houvesse há que rigorosamente nada. Mas ao Se não houvesse contrário também, rigorosamente nada. se há aqui alguma chique expertise e o jogador perceber, Se não houver, e o jogador perceber que há chique expertise, aí é que eu estou a Estavas, dizer. estavas, treinador estavas da agora, Liga Diamantino, está. a referir-te à notícia da bola na rede Sim, sobre sim. uma proposta de 20 milhões de euros por do Artur Besiktas. Koglu da parte do Portanto, Besiktas. o jogador até podia fazer pior. É assim, estão a brincar comigo, estão... Aí é que eu estou. Aí Agora, se o treinador entender, vou jogar e vou mostrar que valia os 25 milhões. Se realmente é uma... Também pode acontecer é, isso. é aí que eu estou onde eu quis pegar foi realmente nessa situação. Se há uma má fé, vá lá entre comas, ou os mind games do Fenerbahçe e do Mourinho para tentar mexer com qualquer coisa. O jogador está no meio disto. O jogador tem na posse dele as negociações ou não. Portanto, Sabem? achas que Artur Koglu também não está convencido nesta altura que tem de ir para o Fenerbahçe, é isso? Eu, muito sinceramente, eu senti nesta entrada que havia uma despedida. Eu senti que havia ali uma despedida, uma conivência entre as pessoas todas, dizer assim, vai jogar, que é para não haver Lógico que hipótese do entrada outro lado, foi. Isso vais-te não, embora e tudo vai ser saído tranquilamente, sem problemas nenhuns, porque Isso aí nota-se que esta reação do próprio Bruno Lage é uma reação diferente do habitual. E o próprio presidente do Fenerbahçe confirma que tinha dado o ok para que Esse não fosse acordo. utilizado. Exato. Mas, Agora, o porquê dos entraves das Para que coisas. fosse talvez tenha utilizado. ficado Mas aqui ofendido. Talvez tenha ficado ofendido pela aqui estratégia temos do que Benfica de decidir o que é que garantir, aconteceu. Foi pela uma lei que despedida não podia ou jogar. foi de propósito para não jogar com o Fenerbahçe? Temos aqui que esclarecer, quer dizer, é despedida É as duas ou coisas. foi de propósito? As duas coisas. Pois jogar aquilo que estava à espera a 5 minutos Não me do digas. fim. Falou na altura foi que havia uma promessa, por assim dizer, De não jogar. entre Rui Costa e que tinha dado a palavra ao Artur Oglu E agora o próprio presidente do que Fenerbahçe não confirma ia também jogar contra já o tinha dado essa Fenerbahçe. O palavra. presidente confirmou que ele não não me jogava digas, com não, o não, Benfica. ó, O Diamantino. presidente do Fenerbahçe. Não, Não, mas dizia digas que o que Mourinho era uma conversa agora- entre o Rui Costa e o Artur Oglu que havia essa. Mas, entretanto, há essa declarações conversa. mais recentes do presidente do Fenerbahçe que confirma também que já tinham acordado Então que o qual é o jogador problema? não Não ia sei ser qual é o utilizado. problema. Mas o será acordo que- será que Já não se falou em é- 5 milhões de dizer nada. ordenado para ele também. Será que na mente do O Benfica optou pela Mourinho... prevenção e o Fenerbahçe não gostou. Podemos tirar essa aparentemente conclusão. isso, não é? Aparentemente isso. Então se estavam de acordo, agora não gostou. Não, mas uma coisa era estar de acordo e toda a gente aceitar uma coisa que não ficava escrita. Sim, Lá assim vamos ficou- outra vez com a história do escrito. Oh, vamos andar nestas guerras. Não. Mariana, deixa-me Era, dizer no uma caso, o Fenerbahçe depois podia utilizá-lo. Mas será que passa pela cabeça do Mourinho? Estou eu a questionar-me. Chegar aos Não é? jogadores e Faço eu utilizá-los a já. minha leitura. Lógico. Será que passa pela cabeça do Mourinho Passa, o Artur claro que Koglu, que era um jogador importantíssimo que ia de arrebentar com o Fenerbahçe? Não, mas um Será que é isso? Fenerbahçe ou com o Benfica? Com o Benfica? Mas o. Então, mas se não é isso, tenho- porque é. Se não é, olha lá, mas não mas se não é isso, porque esta situação. Se não é isso, para que esta situação? Eu acho isso muito dúvidas que estranho, ia porque jogar. o Benfica não é... pressionado o Benfica- para baixar. O Benfica, o Chaudrup agora jogou e tem jogado bem. E até pode ser, se calhar, muito mais importante Sim, não do que o Artur interessa. Koglu. É que se não há nada, Eu se até nem não acho há o Artur nada, Koglu se nada havia extraordinário, acordo. na minha ótica. É para Mas pressionar, ver-se Não, baixa. só mais nada, quer dizer, se não há nada, vez se de havia 22. acordo, se o presidente Aquilo do que- Fenerbahçe confirma. Sim, não confirma estou a ver qual é a e diz confusão. que o Fenerbahçe chegou a dizer que podiam colocar isso no contrato contrato.
mas que em vez de colocar no contrato, o Benfica optou por esta utilização e que, entretanto, como as negociações já se arrastavam há algumas semanas, tanto que o Sente-se traído, o Fenerbahçe... Fenerbahçe, pelos vistos sente-se traído. O presidente do Fenerbahçe disse que já contava com ter Aktürkoğlu inclusivamente na pré-eliminatória com o Feyenoord, portanto Na outra já estava a contava contar com ele há já 15 dias atrás. bastante Porquê é que mais não cedo, pagaram? e depois Tinham feito logo. consideraram que Porquê é que não a oferta pagaram? já não se mantinha. Estavam a negociar. Se queriam tanto, Estou a negociar. Não, mas o Estou a Benfica negociar. ainda não Claro. aceitou. Se o interesse era tanto e achavam queria que tão ele importante jogasse. para a eliminatória com o Feyenoord e para a eliminatória com o Benfica, pagassem. Estou a negociar. Tão Estavam a simples como negociar, isso. vê-se ali. Parece que a diferença até sobre nem o era Besiktas, assim. a informação da Bola na Rede é que pondera avançar com 20 milhões de euros por Aktürkoğlu. Ainda Sim, não sim, apresentou sim, uma sim, proposta sim, oficial. Fernando, o que é que achas que José Mourinho pensa de tudo isto? Sinceramente, Sim. se borrifar. O Mourinho está lá preocupado. Que se quer o jogador, se não quer. Se o Arthur Oglu for para o Benfica, para o Fenerbahçe, sei lá, segunda ou terça-feira, certeza que não vai jogar com o Benfica. Não, agora não pode. Agora já não Não pode. pode, e se fosse na segunda ou terça, ele também não fazia isso. Para o naipe de jogador, eu acho que não fazia. E nós já vimos isto. Para o naipe atual de jogadores Paga-se o 20 milhões Fenerbahçe para um tem. jogador para o banco? Não, Não paga-se estou a para ele dizer, não jogar. é? Não, isto é para a época. Pá, para não ser campeão. é o jogador chegar ali uma terça-feira, uma segunda-feira e jogar à quarta-feira. Era o primeiro. Acho eu. Era o pensasse primeiro. dessa que forma, foi- Fernandes não jogou Mas na se eu Manchester pensasse dessa desde forma, depois e tinha não que jogou. jogar Estamos a falar de jogadores e O jogadores. Ivanovic agora nasceu ao O Benfica e Benfica não não jogou aceitou. há 3 Não, dias. mas o Benfica Epá, eu nunca acho que não. quis. Não, O Benfica nunca quis fazer o negócio antes Da eliminatória. antes Estamos da ali a falar, eliminatória. o Benfica agora diz que se oferece 15. 15, né? 15 milhões, diz que oferece agora a Fenerbahçe. Não falou em Não valores, falou em valores. apenas que a oferta já não é a mesma. Quem Portanto, vai já dar 5 sabemos milhões, que é abaixo dos segundo 22,5 se fala, mais 2,5. 5 milhões líquidos, limpos, né? Para o jogador, estão ali por causa Salário. de quê? De 1 milhão ou 2 milhões de euros, está ali uma diferença. Sendo que, entretanto, o É Fenerbahçe proporcional. também está interessado em Jenny Katam. Desculpa? Sendo que o Fenerbahçe Mas também ainda há está mais interessado em Jenny ainda há Katam. mais essa Tem notícia. dois, Precisa de 2 aulas. tem 2 alas. Sim, eu mego. Precisa de 2 aulas, pronto. E, portanto, É para pressionar, para ver se baixa ali um bocadinho e tal, para ver o que é que isto dá. Agora, o Arthur Oglu entrar no jogo com o Nice foi claramente, e não vamos com tangas, claramente para evitar logo esta situação. Vamos agora mudar de tema, porque o Conselho de Disciplina instaurou um processo disciplinar contra Bruno Lage. Este processo resulta da queixa apresentada pelo Sporting relativa à Supertaça. Em comunicado, o Conselho de Disciplina realça que tem o objetivo de apurar factos de relevância disciplinar que não constem nos relatórios do árbitro e dos delegados. Relembro que a participação do Sporting aponta alegadas ofensas de Bruno Lage dirigidas ao árbitro Fábio Veríssimo já na parte final da Supertaça. Agora o treinador do Benfica é alvo de um processo disciplinar, horas depois de ter dito que não estava preocupado com o assunto. Olha, não estou nada preocupado e posso garantir de forma muito clara que o que consta na queixa é falso. E estou seguro que o próprio árbitro, Fábio Veríssimo, quando for confrontado com isso, vai dizer o mesmo que eu. Por isso, nada preocupado. Manuel, quando falou, Bruno Lage já sabia que ia acontecer um processo, porque é normal Sim, que sim, aconteça, havendo anúncio. tanto que Bruno Lage fala logo na hipótese de Fábio Veríssimo ser ouvido, algo que vai acontecer. Com aquilo que disse, colocou a pressão no árbitro. desde logo acho que isto é um bocadinho risível, não é? Um processo destes é muito mesquinho da parte do Sporting, que nasce ao primeiro treinador que nunca disse um nome feio no banco e seja de onde for, de Portugal, de Espanha, de França, de Inglaterra, que nasça em qualquer parte e trabalhe em qualquer parte. Incluindo, obviamente, todos os treinadores passados e presentes do Sporting,
por muito bem educados que sejam, mas no banco toda a gente tem uma adrenalina que faz dizer coisas que muitas vezes não se quer. Depois, dizer que o árbitro vai dizer a mesma coisa, isso vamos ver, não é? Isso já é uma conclusão até porque sabemos que Bruno Lage também não é, sobretudo nestes últimos tempos, eu tenho a impressão que é um bocadinho diferente da sua primeira encarnação no Benfica. Nos últimos meses, na época passada e nestes primeiros jogos, Bruno Lage tem vivido os jogos no banco de uma forma muito mais viva, muito mais até em confronto com árbitros muitas vezes. E, portanto, acho normalíssimo que ele tenha chamado um nome qualquer ao árbitro. Parece uma coisa mais normal do mundo. Se o árbitro ouviu, não faço ideia. Mas quarto que vai dizer a mesma coisa, já tenho algumas dúvidas, ou sabe mais do que eu, ou então está seguro que não disse, mas eu acho impossível que ele não tenha dito qualquer coisa naquela altura. Acho impossível, quer dizer, é o normal em qualquer pessoa que está no banco. Fernando, o Manuel dizia aqui, eu creio que foi mesquinho. Mesquinho, sim, acho que é mesquinho da como parte do descreveste Sporting. o processo do Sporting. Eu já disse na altura. O que é que achas? Vê lá o que é que disse. Não, eu já disse na altura e volto a repetir que acho que este tipo de palavreado é comum no futebol, mas eu acho que o Sporting também tem direito a fazer uma queixa. O Sporting tem direito? Calma. O Benfica apresentou queixa do Yuma, Iócaras, Debaste, Kenda, Jogai. Naquela final da taça. Será mais uma tomada de posição em Mas relação a fez queixas anteriores? Até o desgraçado do Yulman estava ali ao pé do autocarro, eles queriam castigar. Queriam castigar toda a gente do Sporting. E foram, o Debasse foi castigado, o Kenda foi castigado, o Jogai foi castigado, porque estavam ali. O Jogai fez assim com a camisola, o Sporting também tem direito a fazer uma queixa. Agora ele diz que não está Mas preocupado. achas então que esta é uma resposta da parte do Sporting a essas queixas anteriores? Eu acho claramente. Mais do que Mas eu acho. Vamos lá ver, eu já o disse isto assunto em aqui, si. foi na terça, talvez estava aqui o Diamantino. Isto é conversas normais de futebol. E nós estamos a chegar a um ponto, ninguém pode dizer nada. Porque isto é normal. Uma asneira, um palavrão, é normal. Os jogadores de futebol têm uma pressão tremenda ali. Isto é perfeitamente normal. Então, mas agora não se pode dizer nada. Mas o Bruno Lage pode estar descansado, segundo o que ele diz, não é? Está descansando. Por acaso nem se viu. Não sei para quem é que ele disse, foi para o árbitro, se não foi. Por acaso nem se percebeu nada do que ele disse. Nada, não se percebeu. Que eu volto a dizer, eu acho normal. Qual é o problema de um treinador mandar-se lá para o... É normal. Agora, temos de ter cuidado hoje em dia no futebol português, que os árbitros também são muito sensíveis. Eles são muito sensíveis, são muito queridos. São tão habituados, são sensíveis. E eu tenho a prova disso também, não é? Eles são muito sensíveis. Do mesmo árbitro, por acaso. O mesmo árbitro, por acaso, são muito sensíveis, não se pode dizer nada. Tens que dizer para o Aquilo povo é corporativismo, estão ali numa bolha, fazem o que querem, dizem o que querem, cometem os erros que querem e ninguém os pode criticar. Mas só com quem quer. Ninguém os pode Não é com criticar. Não é? Agora, tem que haver uma coisa que não há no futebol português e no nosso tempo. Há coisas que devia de haver hoje em dia no futebol. Não há sensibilidade destes árbitros. Eles não têm mínimo. A maior parte deles nem sabem dar um chute de uma bola. E também não precisam para saber. Não é isso, não sabem. mas Tem que ter ajudava. sensibilidade. Ajudava. Saber o que é estar ali a correr, a levar porrada, jogos de uma pressão tremenda. E eles não têm essa sensibilidade. E vê-se os nossos jogos. Metes a mão aqui, cartão amarelo. Vão direito a ti por meteres a mão aqui quando se querem bater. Não tem essa sensibilidade. E Por isso é que a gente... numa situação destas, imaginando que tinha sido o insulto dirigido ao árbitro e que tinha ouvido o árbitro, como é que deveria agir? O árbitro ouviu? Não Sim. vai ouvir, de certeza. Não ouve. Ele só ouve o que lhe interessa. Até porque senão tinha Só ouve o que lhe interessa. Há coisas que lhe interessam e há coisas que depois as pessoas dizem. Vão dizer a ele, viste o que disseram de ti e tal, e depois ele fica todo satisfeito, chega lá, todo com pão, não é? E Vá, depois é assim. conta lá que foste Não, nada a para tribunal contar. por causa Eu do tenho Fábio todo o Luís. gosto. Eu
Já costuma ser, já me lixei por causa disso. Costumo dizer, mas vou continuar a dizer as mesmas coisas sobre eles. E volto a dizer, temos bons hábitos, 2, 3, do resto não prestam para nada. Não têm personalidade nenhuma. Não prestam. Por isso é que o nosso futebol começa por aí. São fracos. E vê-se, jogo sim, jogo não. Depois vê vê coisa. Depois agora é todos os dias, não é? Que vai haver os erros da arbitragem, e depois é mais não sei do quê. Depois juntam-se todos, não é? Que aquilo é tipo uma... Mas neste Uma caso, seita. o foco da queixa do Sporting não é o árbitro, palavras. é Bruno Lage. Sim, Não é? mas o árbitro não vai ver, de certeza absoluta. Não vê. Ele só vê o que lhe interessa. Diamantino, pelas imagens que já Não é vimos, fraco. tem motivos para estar descansado como está Bruno Lage, como diz estar? Tem, completamente. Dizer um palavrão. E depois, o Fernando já disse, e toda a gente percebeu, o palavrão... Olha, Tirinho, desculpa, não nos podemos esquecer, desculpa só uma coisinha. Isso é outra coisa que o nosso futebol tem fantástico. O Arder na Madeira. Levam um jogo castigo. Passado 3 meses, o rapaz foi castigado, retiraram-lhe o castigo. Mas isso não foi o Benfica. Vocês estamos a brincar Mas com isso não isto. foi o Benfica que fez queixa. Não é, estou a falar dos castigos. Isto é o futebol Não foi o português, isto é uma Benfica que fez queixa do Arder. brincadeira. Andamos a brincar com isto. O Samu agora viu-se. O Samu, uma homenagem ao Jorge Costa, pá. Mete-me na camisola, multado. Pá, mas isto está tudo maluco aqui. Não tem respeito, não tem. E andamos nisto. Amadorismo puro, querem o nosso futebol. Temos excelentes jogadores, excelentes treinadores. Pois vamos com estas palhaçadas, que isto é uma palhaçada. Querem que a gente acredite. Mas a no futebol. palhaçada também não é do Sporting. Mas eu não estou a dizer do Sporting, É que- mas eu não estou a tu falar chegas disso. aqui, desculpa, Mas eu não estou a falar também disso. O que é que eu acabei de dizer ali? A conversa O que é dos que eu árbitros. acabei? Quer dizer, tu dizes, põe a mão, é cartão amarelo. Pois tu andas aqui, como sportinguista, a defender essas coisas, quando é para os adversários o do quê? Sporting. Defender o E quê? depois os outros do Benfica A defender. dizem que também é assim para o, Sabe para o só o que sou Sporting. crítico em E o Porto relação... dizem igual. Sabe só o que é E, crítico em portanto, os relação às árbitros andam arbitragens? nisto. Até jogos do Vocês Sporting, é que eu já disse, vocês como é que é dão possível cabo marcar disto. um penalti de um jogo qualquer com o Rio Ave, não sei se estávamos aqui. Como é que é possível o árbitro marcar um penalti destes a favor do Sporting? Mas eu disparo para todo o lado. Eu disparo para todo o lado. Eu sou daqueles. Eu sou daqueles. Quando tenho que dizer qualquer coisa que não gosto do Sporting, digo que não gosto. Isso é outra coisa. Então, não é outra coisa, não, é a realidade. Tem dias, tem Não tem dias, Tem não, e não dias, tem que defender nada. tem Diamantino, dias. não tem que tinhas defender nada do Sporting. terminado. Moita. Não, estava a dizer que foi visível na televisão à asneira o impropério que o Bruno Lage disse. Agora, há uma coisa que ninguém pode garantir, é que foi para o árbitro. Podemos deduzir que foi para o árbitro. Eu também estava lá, portanto podia ser para mim. Para qualquer pessoa que estava dentro do campo, podia ser. Portanto, não se sabe, não vimos na televisão, só vimos, percebemos a asneira que ele disse. Mas pode até nem ter sido para o árbitro. Sabes quanto é Mas que... se calculamos Bruno que Lage sim. diz que tem a convicção de que o árbitro vai dizer o mesmo que ele, vai dizer porque que, se calhar que não o que foi consta para o no árbitro. relatório Sabes quando é que ele é disse? falso, é Sabes porque quando é que o Bruno Lage disse isso? Não me recordo. Hã? tem a certeza que o árbitro Quando pelo foi menos não expulso, ouviu quando mesmo. foi expulso. Sim, mas disse para quem? Foi para o adjunto dele, se calhar. Foi, exato, Fernando, para mas o- não sabe. A gente... Está bem, mas foi quando o adjunto foi expulso. Sim, está bem, mas- A priori podes deduzir que foi para o árbitro. É isso que eu estou a dizer. Podemos deduzir calhar que foi foi. para o árbitro. E se calhar até Se calhar 99% é que foi Mas mesmo não para o podemos árbitro. dizer que E ele foi. está com... Agora, eu estou Há com... chamadas regras Agora, da estou com- experiência. estou- claro, estou como o Manel diz, quer dizer, se vamos castigar um treinador por dizer um palavrão, ou um jogador por dizer um palavrão, desde que não seja insultuoso foram. diretamente ao árbitro, Já foram. Então, está fora, ou Ou já seja, foi Conceição expulso. foi expulso por um olhar fulminante. Não, e olha, Um olhar fulminante. olha, temos aí, deste jogador agora do um bom Moreirense exemplo. Não, foi um olhar expulso fulminante. contra Deste o agora, Benfica. olha, Mas deste nesse agora caso um estamos, momento- estamos deste a falar agora um- de decisões que foram tomadas pelo árbitro Esta não em foi campo, para o não é? Não, mas agora o Fernando agora falou no Sérgio. Se o Sérgio fosse expulso ou levasse processos pelas vezes que nós percebíamos que ele dizia as neiras do banco, E também não estava lá nunca nenhuma vez. nem sentava verdade. sequer. Quer dizer, Imagina o Jesus
No primeiro ano do Benfica, Também é a mesma no coisa, Benfica, mas, às também é vezes a que mesma ele era coisa. Estamos aqui a expulso dizer e tudo. depois foi para o Sporting e o que é que aconteceu? Era sempre Mas estamos aqui a dizer... pronto, está bem. Já percebeste? Tu vais sempre parar ao mesmo sítio. Não, mas estás a ver que tu também foste para parar ao mesmo sítio, foste buscar o Sérgio Conceição Estou a dizer nas os coisas que ele dizia. estou a dizer os palavrões. Exatamente, Os palavrões que nós víamos E eu na estou a televisão. dizer os palavrões Mas algum crime do sobre Benfica. palavrão? Eu estou a dizer os palavrões do Mas tu Benfica, tivesse atento. quando foi para o Sporting, mudaram de tom. Eram Tu palavrões estavas diferentes. a escrever mais no. Tu suaves. estavas a escrever. mais suaves. Estavas a escrever no ouviste. O Manel há pouco disse. Não escrevo. que todos Já que dizem. estás a fazer todos essa- dizem. essa Sabes que eu tenho comparação- dois ouvidos e ouço muito bem. Todos, mas Já que estavas a estás- escrever. Já que Estavas distraído. Já que Manel estás a disse fazer que todos essa dizem. Eu disse comparação- que todos Tu estavas dizem. a falar e a ver-me escrever, é pá, espetáculo. Já não é? que estás a fazer essa comparação entre Sporting e Benfica, achas que se, e o Fernando elencou ali alguns casos de queixas de jogadores do Sporting que foram castigados, se esses jogadores foram castigados, Bruno Lage também deve ser, achas que são situações semelhantes ou não? Eu acho que aqui já não porquê? pode. Diz, queres dizer alguma coisa? Não. A gente não. Fala à vontade, contexto, não tem problema. Eu acho que Está estar a dar está muito credibilidade. sensível, Luís. Eu acho que a gente estar a dar credibilidade a este tipo de situações, a um conselho de disciplina que levanta e que aceita e que pune, e que este tipo de situações como a do Samu, que já foi registado, como entoar um cântico do Jorge Costa, como... O Samu, eles e, dizem que é para clarificar a norma. não, para não vai mas haver e é que está? As castigo. pessoas têm que saber Para clarificar diferenciar, a norma. saber diferenciar o trigo do joio, saber onde há que há alguma coisa de errada ou não. Porque estas coisas deste palavreado que se usa e que se calhar até foi dito para o árbitro e é feito de Foi uma para o forma árbitro. extremamente normal. O problema é que isto é uma situação repetida e que não devia de ser, porque quando os clubes perdem, normalmente a seguir vêm buscar queixinhas daqui, queixinhas daquela e o Conselho de Disciplina agarra e diz então pronto, a gente vamos aceitar também. regras E depois para isso, castigam, há regras. e depois Depois há o TAD, castigam, depois há o TAD. depois castigam e o TAD a seguir tira. Em relação a este caso, vamos esperar para ver o que acontece. Vamos agora fazer uma curta pausa nesta ligadora. Até já. Ruben Amorim falou sobre Viktor Gyökeres, que vai reencontrar na primeira jornada da Liga Inglesa, agora como adversário. Perguntaram ao treinador do Manchester United se considera que Viktor Gyökeres está preparado para competir em Inglaterra. Ruben Amorim começa por remeter a questão para o treinador do Arsenal, Mikel Arteta. Ainda assim avisa Gyökeres que a Inglaterra é uma liga diferente. Ainda assim, Ruben Amorim deixa grandes elogios a Gyökeres e ao departamento de scouting do Sporting. O treinador diz que Gyökeres é um jogador muito bom e que, por isso, não está surpreendido de o ver num clube grande de Inglaterra. Fernando, achas que da parte de Ruben Amorim, que dá aqui uma no cravo e uma na ferradura, depois de Gyökeres claramente ter rejeitado jogar no United e ter preferido o Arsenal, haverá aqui algum ressentimento ou nem por isso? Pode haver. Foi o Roberto, não o descobriu, não é o descobrir que trouxe. Ele também deve muito ao Ruben Amorim, apesar de eu entender. Eu, se calhar, no lugar do Gyökeres também, com este compromisso com o Arsenal, já vem muito atrás. Ao ver a estabilidade de um clube e a estabilidade de outro clube, vai à Liga dos Campeões, eu, se calhar, também fazia a mesma coisa, por muito agradecido que tivesse ao Ruben Amorim. Há ali uma coisa que ele disse que lá é diferente. Não é? Isso é o que nós Isto é outra todos... liga, isto é uma liga diferente. Isso é o que nós todos falamos. Eu acredito sinceramente que o Gyökeres vai fazer golos. Isso aí acho que não há a mínima dúvida. Não me acredito sinceramente que vai fazer tantos golos como aqui. Isso aí é quase, se ele conseguir fazer isso ali, que vai ser uma loucura. Há bocado estava aqui o Amaral e disse, se calhar agora, não amanhã, não é? Não, domingo. Deve estar sujeito a o Manchester United perder com o gol do Gyökeres. Não se sabe. Mas acho que há aqui... Vai jogar? Quem é Gyökeres? Tem jogado, Claro. tem jogado. Quê? Tem jogado. Não, estou a perguntar. Eu acho que há aqui, da parte de... Há essa dúvida, Também porque é a primeira 70 jornada milhões da é Liga para o Inglesa, banco, não é? também é para meter o Eu acho que banco. pode haver jogado aqui sempre. eu posso estar redondamente equivocado. Um ressentimento entre os dois.
e falou-se, não sei se foi verdade ou não, da saída de Ruben Amorim, o desagrado e salvo erro, uma das entrevistas que o E agora, Ioca- durante este processo também, quando ainda havia dúvida, publicamente Ruben Amorim disse que não queremos jogadores que não queiram cá não tem, jogar. pode ter havido ali, que não estava à espera de qualquer Ruben coisa. E Amorim mesmo assim sair. o United ainda voltou a avançar, o que mostra que Ruben Amorim queria mesmo contar com ele. Não, mas eu acho que já era quase impossível. Aquele acordo que já estava feito há muito tempo. Mas eu acho que pode ter havido aqui, ou há, um ressentimento em nós da forma como o Ruben Amorim saiu, que eu entendo também, e da forma como o Jóqueres viu esta caso faz, caso paga. Mas que seja feliz o Jóqueres e o Ruben Amorim também. Costuma dizer-se, Jorge, que quem ri por último ri melhor. ri O melhor, Ruben não é? Amorim até é bem conhecido pelo sorriso constante. Quem é que achas que vai rir por último aqui? Jóqueres ou Ruben Amorim? Alguma difícil. previsão? É muito difícil prever porque estamos a falar de um jogo em que tudo pode acontecer, não é? Às vezes estas ironias... É onde o jogo, Eis desculpa? É em Manchester. Ok. O destino às vezes prega essas partidas, não é? Justamente, neste caso, o Ruben quer começar bem. Mas eu acho que não tem que haver ressentimentos, porque na altura em que ele saiu do Coventry, ele preferiu o Sporting, quer dizer, deu preferência ao Sporting em vez de, se calhar, outros clubes que o pretendiam. Portanto, nesta fase, o Manchester queria, o Ruben queria, mas ele foi preferir outro projeto, um projeto em que já está na Liga dos Campeões, não tem muito tempo para estar à espera de jogar numa Liga dos Campeões, num grande clube. Portanto, com umas aspirações sempre totalmente diferentes, portanto, ninguém pode estar aqui, acho eu, a criar ressentimentos onde eles não existem. O Ruben tem que se agarrar à sua equipa, ao seu trabalho, àquilo que tem que fazer e não pensar naquilo que o Jóqueres está chateado ou se o outro está chateado. Acho que essas coisas são profissionais e os profissionais da vida é um bocado esta, não é? Se a meio da época o Sporting não tivesse ganho, se calhar mandavam embora o Ruben Amorim, não é? E tinham mandado embora e buscar. Mas eu não estou a dizer que ele está chateado. Não, isso não estou a dizer nada. Estou eu, Não, que ele diz, estou eu, isso é o que eu mas estou a podia, dizer. eventualmente. Portanto, essas coisas de um chateado porque saiu, o outro chateado porque não quis ir. Portanto, são profissionais e cada um escolhe o seu caminho e esse caminho levou-os à Inglaterra e levou-os na primeira jornada logo a se defrontarem, porque realmente é interessante isto. E às vezes o Jóqueres tem capacidade, já não vai marcar tantos golos porque tem outros jogadores ali para marcar penaltis. Há outros ali à frente para marcar penaltis. Aqui ele marcava-os todos, não é? E havia muitos. E aqui havia muitos. Ali não há tantos e há outros jogadores com mais aptidão para o fazer, certamente. Portanto, acho que é um jogador totalmente competitivo que a gente gosta e vou estar bastante de olho atento, como muitos, a ver o jogo. Vai ser Certamente um que grande jogo. em Portugal toda a gente vai estar muito atenta Claro. a este confronto entre Ruben Mas é Amorim e estranho Vítor Jóqueres. Por acaso é Manel, sim. estranho, na minha opinião, que o Ruben Amorim, tendo em conta aquilo que ele gastou para compor o ataque, que não tenha feito mais cedo o forcing por Jóqueres. Viu que não adiantava. Para que ia fazer? Admito que sim. E terá certamente falado com o jogador à partida. Quando houve aqui este impasse daqui, mandou aqui para ver se pegava. Não, mas é que eu acho que ele devia ter feito isso bastante mais cedo, porque para Ruben Amorim foi muito claro. Desculpa, Manel, este acordo com o Arsenal já está feito. O Ruben Amorim, sim, mas em dezembro ou janeiro, o Ruben Amorim já sabia os jogadores que não queria no Manchester neste ano. E eram todos os avançados, basicamente. E se calhar em janeiro o Jóqueres já sabia que havia um interesse no Arsenal. Sim, não, mas provavelmente já saberia. era. Provavelmente já saberia. Provavelmente. Mas eu acho que com outra estratégia, talvez tivesse conseguido o Jóqueres. E quando Ruben Amorim deixou o aviso diamantino a Jóqueres em relação ao facto de a Liga Inglesa ser uma liga diferente, achas que essa questão também paira aqui sobre Jóqueres neste regresso ao futebol inglês? Não, o Amorim disse aquilo que eu, pelo menos, disse, e se calhar mais comentadores, Toda a gente. pessoas ligadas ao futebol, dizia, quer dizer, toda a gente percebe que o futebol inglês não tem nada a ver com o futebol português,
Toda a gente percebe que ele não vai marcar 54 golos numa época. Toda a gente sabe isso. E depois eu aqui há dias também... Marcou, tirando o Alan, talvez, um dos anos. Não, a Inglaterra é... E depois há aqui alguém que corroborou aquilo que eu penso e que a maioria de nós pensamos sobre precisamente esse facto de ir jogar para a Inglaterra, que foi um grande jogador do futebol inglês, capitão do Manchester United até há pouco tempo. No podcast o Ferdinand disse, quer dizer, que ali ele vai encontrar muita gente igual a ele, em termos físicos. Vai encontrar muita gente igual a ele em termos físicos. E deixava a pergunta no ar, e Gyökeres, se não tiver mais, se não tiver na plenitude, ou se não conseguir impor o seu poder atlético, o que é que tem mais para dar? Era a pergunta que ele deixava no ar. Claro que tem mais qualquer coisa. Bruno Ele não Fernandes é conhece bem. franzinho e olha o que faz. Sim, mas são jogadores Tá bem, diferentes. mas olha o que faz. Marca gols, dá Sim, gols, mas cruzamentos, há não tem tudo. nada a ver. Mas é diferente. Nem a Tá bem, posição, nem a posição. Mas marca, é o melhor marcador do Agora, há Manchester uma coisa United. que é verdade, e a gente Desde que falava chegou, disso desde o início. Quer dizer, quantos jogadores, quantos defesas centrais vai o Gyökeres encontrar mais altos, mais fortes que ele, mais rápidos que ele? Portanto, não vai ter a facilidade de jogar Vamos aqui estar- com... Jogou com Vamos estar seguramente, jogou com o Manchester City e fez atentos. 3 Vamos agora voltar ao dois Benfica penaltis. com novas Não informações. vale conta. Este é um alerta CM. 30 minutos foi quanto o Benfica demorou para rejeitar a última proposta que foi feita pelo Fenerbahçe por Aktürkoğlu. A informação está já no site do Jornal Record. Estamos a vê-la. O Benfica, segundo o Jornal Record, também não gostou das declarações públicas por parte do presidente do Fenerbahçe. De qualquer forma, foi antes disso que o Benfica recusou a proposta que foi feita pelo clube turco. Proposta esta segunda proposta, que era substancialmente inferior à primeira. A explicação está dada também pelo Jornal Record, que explica que o Benfica ficou surpreendido com aquilo que disse o presidente do Fenerbahçe, que disse que estava disposto a dispensar o extremo do jogo com o Benfica, mas depois também disse que tinha desvalorizado pelo facto de o Benfica o ter utilizado no último jogo. São últimas informações sobre Aktürkoğlu. Agora chegou a altura de sabermos também, como sempre, quais são hoje os principais temas, Maia, da Noite das Estrelas. Pois, com certeza, vamos... Com novas informações sobre Aktürkoğlu, o Benfica recusou em 30 minutos apenas a última proposta que foi feita pelo Fenerbahçe. A informação está no site do Jornal Record, que explica que as declarações do presidente do Fenerbahçe caíram muito mal no Benfica, tendo em conta que o presidente do Fenerbahçe falou nessa tal proposta que tinha sido feita, disse que ainda estava à espera da resposta, quando na verdade o Benfica diz que rejeitou essa oferta em apenas 30 minutos. Além disso, o Benfica ficou surpreendido porque considera as declarações contraditórias. O presidente do Fenerbahçe diz que estava disposto a dispensar o extremo de defrontar o Benfica no play-off de acesso à Liga dos Campeões, mas, por outro lado, o Fenerbahçe diz agora que o jogador desvalorizou pelo facto de não poder ser utilizado e foi por isso que baixou a proposta. Portanto, Diamantino, está aqui uma grande confusão. Estamos a assistir a um pré-Fenerbahçe-Benfica com o Aktürkoğlu aqui a ser utilizado como uma arma de arremesso? Nitidamente, mas aquilo que eu disse, não tinha visto estas notícias, foi precisamente aquilo que eu disse no programa de ontem, na quarta-feira. Tal e qual aquilo que eu tinha dito, quer dizer, isto não tem pontas por onde se pega. Estava quase tudo feito, se o acordo estava feito, se o Fenerbahçe criou o jogador, quer dizer, se tinham chegado a acordo do jogador não jogar com o Benfica, se querem muito o jogador, porque é que não o compraram? E o jogador tinha acordo? E agora chegam a 2, 3 dias do jogo e fazem esta confusão. Claro que isto só tem a ver com uma provocação. E agora também, ao saber Mas isto... sabes também, desculpa lá, só para terminar o raciocínio, só ao ver isto, vai de encontro também àquilo que eu pensava. Não vendia já e acabou. Há mais clubes. Não vendia.
Há mais clubes... Mesmo para- numa altura em que o Benfica está à espera ou quer vender a Turkoglu também para Sim, avançar para a Moura. mas já se percebeu que há clubes interessados. Não vendia. Para aqui, para o Fenerbahçe já não vendia. Acabou. Mas se calhar não é quem dê aqueles 20 e tal milhões. Esta chique espertice. Se calhar não é quem dê aqueles 20 e tal milhões. Fica com a Fica com o Turkoglu. Turkoglu. Acabou. Jorge, Eu acho que queres acrescentar? também não sabia destas declarações. Eu acho que aqui há a má fé das pessoas, não para mexer com o jogo, porque isto é porque para se mexer calhar no jogo, eles estavam a entender, eles se calhar estavam a entender, Então, se estavam a agir de má então fé, nunca dizer tiveram, assim, foi interessados nele. nós não íamos utilizar o jogo contra o Não é Benfica, para mas mexer com só o jogo. ficasse escrito, não é? Se tivesse escrito era uma coisa. Agora, isso não estava escrito. Jogava. Isso não estava escrito, podia jogar, não é? E eles podem entender agora, dizer assim, eles puseram a jogar, agora já não o podemos utilizar. Se calhar podiam, Claro, eventualmente, a ideia que não fica. pôr nada escrito, é um acordo de boa Portanto, fé. não iam cumprir a palavra. É essa a leitura que fazes. A dedução que eu agora É o raciocínio. tiro Fica. é esta. E o jogador está no meio disto, que se via, se calhar, desmarcar do meio disto tudo. Agora, Como é que se a partir marca? deste Como é que se marca? Já se desmarcou, então jogou, Então já se jogou. desmarcou. O jogador concordou em jogar. E esta ele notícia, concordou, esta já, notícia pronto. do Record diz também que o Benfica está satisfeito pela forma como o Turkoglu se tem Claro. comportado durante todo Aquilo este que eu disse processo, percebeu-se no jogo. A entrada do tem jogador. estado comprometido. Primeiro fazia aquilo que eu disse, Mariana. Qualquer jogador fazia se quisesse mesmo sair do Benfica. Era, está-me a doer, ainda não estou bom para jogar. Não, era tão posso ser fácil, tão convocado. fácil isso? E acabou. Mas já havia esse bastava acordo. isso. Já havia esse acordo. Portanto, se o Entre jogador ele e não o Rui fez isso, Costa. isso depois ainda entrou. E entrou da maneira que eu disse. Sabia esse acordo. Eles depois podiam furar Ia o jogar, acordo. ponto. Eles depois que podiam Ia jogar querer, 2 ou 3 minutos. queria não meter. Se havia esse acordo de palavra entre o Rui Costa e o Arturo Oglu, o objetivo era este mesmo. Não, aqui tem Ele que não ia haver- estar ali aqui no tem que banco, haver- sujeito a sair na quinta-feira Aqui tem e que poder haver jogar uma para o Fenerbahçe. Um acordo Claro, com o Fenerbahçe, aqui tem que haver- não não, meter o Turkoglu. Não, mas havia um acordo entre os Jorge com o Rui Costa e Presidente coisa. do Zivkovic, não é? Que deu. Não quis arriscar o Benfica. Rocha, Eu acho que não tem, muito a ver, não tem muito a ver por aí. Tem mais o jogador concordou, alguém não é? alguém acredita, conhecendo o Mourinho e o rigor que tem nas equipas, que o Mourinho alguma vez, a 2 ou 3 dias do jogo, levava o Arturo Oglu para jogar contra o Benfica. Portanto, aquilo que achas é que, mesmo que o Benfica não tivesse utilizado o Turkoglu, o Fenerbahçe, a partir do momento em que o Benfica se tornou no adversário do play-off, ia ter esta postura para desestabilizar Mariana, antes do depois jogo. das notícias todas que temos visto, é nitidamente para destabilizar. Mas para destabilizar quem? O Arturo Oglu? O Benfica? equipa. O Benfica. Olha a confusão que é isto. O ambiente, Fernando. Que é isto aqui? O ambiente, o ambiente do Fernando. quê? E agora com o ambiente é que o Benfica se já era mau, O quê? sabendo O que é ambiente da lá? Turquia. O ambiente lá é sempre complicado, ponto. Não é por outro lado. Já era, não estou a dizer. Má fé dos má O que fé, é que eu sim. estou a dizer? Não vejo que seja por aí, E tu sinceramente. sabes perfeitamente quando vamos a campos, Ou então posso ir àquilo que tu estavas quando a as dizer. equipas Se calhar vão a o campos, interesse onde há não hostilidade, era assim tão não é a mesma concreto. coisa que ires lá jogar o jogo pelo jogo. Ou então e o tu jogaste em interesse- muitos campos Ou antes de então era entrar aquilo em que tu campo estavas a onde havia dizer, muita Tininho. hostilidade. O interesse, se calhar, não era assim tão se chega ao forte. ponto de o Presidente falar publicamente sobre o jogador, não há dúvidas sobre o interesse e sobre a vontade. Mas se calhar não é? nunca tencionaram E dar os acertaram, 20 e tal milhões, ou acertaram 23 com o ou jogador. 24. Deixaram andar aqui isto, vamos lá ver. A equipa agora está bem, vamos ver se isto baixa um bocadinho. O Benfica Ele fez isto, também nunca deve ter agarraram-se a esta querido. situação. Mas o Benfica nunca deve ter querido fazer o negócio antes do jogo, como é evidente. Não é? E, portanto, Pode ter ido também deve ter E fez bem. E fez O bem. Presidente do Fenerbahçe disse que queria até o jogador logo nas eliminatórias da Liga dos Campeões. campeonato Não é? turco E o já Benfica, começou. e havia essa proposta de Nossa, 22,5 mais 2,5 que o Benfica não tinha aceitado até agora. Pois, e portanto. Os 22,5 mais 2,5 não aceitou. Não tinha aceitado. Não Senão tinha o havido. negócio já estaria estava fechado, não é? E, portanto, o campeonato turco também começou na semana passada, não é? no outro fim de semana. Portanto, o Fenerbahçe tem jogos como o Benfica tem, também precisa dos jogadores. E, portanto, o Benfica não quis. A certa altura, obviamente, o jogador, a partir do momento em que jogou pelo Benfica, ficou com menos valor para o Fenerbahçe. Isso é inegável. Ora, eles sabiam que isto podia acontecer e, digamos,
pelos vistos, pelo que diz o próprio presidente Ali Cotes, eles sabiam e isso foi objeto de... Sim, antes do jogo não sabiam. Manel, Antes mas do jogo não ao jogar sabiam. 5 minutos pelo Benfica desvalorizou em quê? Porque ele já não pode Não pode jogar contra o Benfica. Já não pode jogar Contra o Benfica. Contra o Benfica. É só por isso. Então era má fé. Exatamente. Então era má Era fé. má fé, se é verdade Manel, que se a eles tua leitura- tivessem... Se eles Se a tua tivessem... leitura está correta, era má fé mesmo. Não queria um jogador para não jogar. Não, ficámos lixados. Não para estabilizar, mas má fé. Se o negócio passava por aí, claro que sim, que é má fé. Claro que é má fé. Também é essa. Agora, É mais uma novela, também já estamos habituados. não, por acaso este ano tem havido um número. Jóqueres foi que talvez Mas tenha isso é um durado caso à mais. parte, isso foi à Mas parte. tem havido muitas na Europa, nomeadamente Há aquele outro sueco também. o Isaac, que Aquele não- do Atalanta, Alexander também está metido Isaac, na caldeira. o outro comando que também não treina no Não deve ter, Atalanta. é este que vem Há para outro o Porto, dizem que Mas vem para o Porto. voltando a Turcoglu, achas que o Benfica, Fernando, devia seguir o conselho do Diamantino e deixar cair a venda Se tiver para o clubes Fenerbahçe? interessados. Se tiver outras propostas? A priori, deve, pelo menos problema é sempre a Turquia. vontade do jogador. Na Turquia é uma coisa. Na Turquia há essa capacidade de dar esses valores. Não estou a ver, posso estar redondamente enganado, vem nenhum clube, sei lá, de Inglaterra, ou não Mais sei o que, mais dar a 20 e parte tal milhões salarial. para o clube. Ali, está em casa, clubes têm dinheiro, 5 milhões. Aí acredito que sim, pode aparecer. Eu acho que o Benfica se convenceu que Estava feito. Fazia o negócio. ou de uma maneira ou de outra, não é? Se isto- Portanto, há aqui um claro que problema. o Turcoglu deu Não sei- como não sei- fora do clube. Só vejo aqui um Neste- problema. neste Aquilo que tu momento estavas não a há dizer há acordo. pouco, não sei qual é a capacidade financeira do Benfica, é este negócio de uma espécie do de Jóqueres. Enquanto não sai, não vai. Pode é condicionar só isso. Está tudo em aberto em Vamos relação ouvir ao mais Turcoglu. tarde. Para Só, é já a única é a opção coisa. para o jogo de amanhã frente ao Estrela. Vamos agora voltar ao Sporting, porque Frederico Varandas assumiu pessoalmente o processo de contratação de Yeramay. A notícia é avançada hoje pelo Jornal Record, que refere que o presidente do Sporting está a liderar as negociações pelo extremo de 22 anos do Deportivo da Corunha. Nesta altura já há acordo entre Sporting e jogador para a transferência. No entanto, os clubes não têm ainda um entendimento total. Recordo que a primeira proposta apresentada pelo Sporting era de 27 milhões de euros fixos, mais 3 milhões para objetivos. O Deportivo não aceitou, pelo que as partes continuam a negociar. Nesta altura, Yeramay Hernandes é a prioridade do Sporting para reforçar o ataque. Pode ser o jogador mais caro de sempre do clube de Alvalade. A partir do momento, Jorge, em que Frederico Varandas já está envolvido nestas negociações, estará um negócio muito próximo de fechado? Pode tirar-se dessa A priori é conclusão? e como já tal e qual como aconteceu com o Jóqueres, as coisas não correram bem quando mandaram os adjuntos, não é? Portanto, agora vai ter que ser o presidente. É claro, quando se entra a tentar contratar isto nestas grandes ligas e jogadores com alguma qualidade, sabes que os preços são altos e também a dificuldade é porque não há necessidade das equipas de vender. São equipas que estruturalmente têm alguma Mas a capacidade. falar grandes ligas é a segunda divisão espanhola. Não, mas Espera de lá. qualquer maneira, independentemente disso, vais buscar mesmo jogadores a outras segundas divisões. ligas. Não, é grandes É a ligas. segunda divisão. Faz parte- não, Foi tu buscar vais- aquele para o Benfica, tu vais às vês para o grandes ligas. Sporting, vê- Tu vais Pronto, às grandes mas é ligas. Grandes jogadores Mas é a estão ali. segunda Tu vais às divisão. grandes ligas, tal e qual como E há foste- grandes jogadores. O Não Jóqueres foste, vem da segunda não divisão foste da buscar, Inglaterra. não foste buscar o Soares, não foi à segunda divisão. O Jóqueres, não o foi. Jóqueres. Portanto, que estamos a estou a falar dizer. em termos dos países onde tem, estruturalmente, tem equipas Tem bons com jogadores. bastante dinheiro e não têm necessidade de vender e podem gerir, digamos, dificultar, digamos, os negócios. Fernando, não é muito comum vermos Frederico Varandas neste papel a liderar empenhado. negociações. Está empenhado. Há aqui uma nova era depois da saída de Ruben Amorim e de Hugo Viana? Eu acho que nestes casos tem que ser o Presidente a assumir as coisas. Acho eu, quando não há, o acordo não está próximo ou não estava próximo, vem, não vem, o Presidente assume. Eu não conheço este jogador, sinceramente. Vou-me resguardar das palavras que o Diamantino disse, que tem uma fonte segura, que é um excelente jogador. Eu não o conheço.
É um risco da parte de Frederico Varandas assumir a Pode ser negociação isso, se não não pode? estiver muito próxima de fechada, Manuel? É um risco Já sempre, disse também, claro. não? Tem-se visto até com o Benfica, mas isso é o mercado, com o Benfica, com o Porto, com todos, é o mercado, umas vezes ganha-se, outras vezes perde-se. Está complicado, tem que ir eles. Para a frente. Não, eu acho que mais do que estar complicado são os valores que estão em Não, causa. é isso, quando as coisas estão complicadas, tem que ir para a frente. Portanto, estamos a falar de mais 30 milhões, provavelmente, e, portanto, precisa de um aval muito forte. Por falar em mais de 30 milhões, há também a questão de Amorá no Benfica. Benfica e Amorá estão em sintonia na vontade de fazer a transferência para a Luz, ou seja, o avançado do Wolfsburgo quer mudar-se para Portugal, mas o clube alemão diamantino, e temos 20 segundos para cada um, pede muito dinheiro, 37 milhões de euros, e o Benfica supostamente ainda quer mais um extremo. Já está aqui a elevar demasiado o investimento neste mercado ou justifica-se por um jogador com esta 37 qualidade? milhões, se não pagar, não é assim tanto. Vamos fazer a comparação e não tem nada a ver com o que é que os jogadores vão render, mas entre Yeremai 30 milhões e Amorá, por exemplo, 30 milhões, parece-me que dá mais garantias ao Amorá, que vem de um campeonato fortíssimo como é a Bundesliga, do que um jogador pode criar aqui alguma dúvida, embora o Fernando lhe disse, e é verdade, houve uma pessoa que me disse e que conhece bem o futebol, que era realmente um belíssimo jogador este Yeremai. Principalmente que é um jogador muito veloz e num contra um que é muito forte. Agora, Amorá, segundo, eu também não conhecia, segundo aquilo que dizem e aquilo que vamos ouvindo de quem o conhece bem, acho que é um jogador que vem ser uma mais-valia para o Benfica. Justifica-se, Manuel, um investimento tão grande num jogador com estas características? O Benfica precisa deste jogador? Eu acho que o Benfica precisa sair do Arthur Koglu, na minha opinião. Se não sair, acho que é um tipo de jogador que, apesar de tudo, é um jogador feito, eu sei, tem 25 anos, etc., mas acho que um investimento tão elevado me parece num mercado em que o Benfica não tem sido, de resto, muito feliz, que é o mercado alemão. Todos os jogadores que lá foram buscar não conseguiu que se desenvolvessem no clube. Tenho algumas dúvidas. E a Jorge, vantagem é deste está não a ser perder a alemão. cabeça Rui Costa ou nem por isso? Sim, Eu acho este que não é no alemão, nosso campeonato mas deste vem ano do estamos a ver campeonato. a maior parte das equipas a perderem a cabeça em muitas circunstâncias, não é? Porque estão realmente a comprar jogadores com valores de aos 20 e tal, 30 milhões, como foi o caso até chegou o caso do Samu. Portanto, é um jogador que vem de uma grande liga também, é um jogador que também, um clube que também não tem necessidade de vender porque financeiramente tem bem estruturado, portanto, custa caro. Agora, o rendimento, se vale ou se não vale, é muito subjetivo. Aqui, para mim, só tem uma situação, é Sheldrup. Vindo um jogador destes, o papel de Sheldrup já foi emprestado, já entrou. Quando é que se vai mostrar, quando é que vai ser a opção? Portanto, pode ser um erro. Em 10 segundos, Fernando, por fazer várias posições, vale mais este jogador? Val pode resolver alguns problemas ao Benfica. Vamos voltar a falar sobre ele. Esta Ligador fica por aqui. Amanhã contamos consigo também, porque é o dia de estreia do Benfica no campeonato. Vai jogar com o Estrela a partir das 8h30 da noite. Há acompanhamento ao segundo a não perder aqui na CMTV. Boa noite.